O que você acha dessa estratégia aí dentro do seu plano? Que ele não tem crédito aprovado. É deixar dinheiro na mesa. Você tem alguma objeção com cotização? Você não vai vender. Então a gente consegue ter retorno minimizando o risco. Esse valor aqui é absurdo de se pensar. Né? Minha bicicleta, às vezes, custa mais que esse imóvel. Esse imóvel sozinho, ele deixa 100 mil de lucro. Lucro não tem CEP. Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Grande Plano, né? Esse programa que tem por objetivo traçar uma estratégia para um investidor atingir o objetivo que ele traçou. Já fizemos 2 episódios espetaculares, tivemos aí bastante feedback positivo. E se você gostou desses conteúdos e quer continuar acompanhando conteúdos como esse, não deixe de se inscrever, curtir e encaminhar esse episódio para aquele seu amigo que quer investir em imóveis, o ativo mais seguro que existe. Então vamos para o 3º episódio. Hoje nós vamos receber o Felipe, né, Pedro? O Felipe tem uma estratégia um pouco diferente, né? Ele não traçou tanto alvo ali do que ele busca, mas mesmo assim nós vamos encontrar uma saída, um grande plano para ele, né? Perfeito, galera. O Felipe já traçou para a gente que o objetivo dele é arrematar 10 imóveis. Tá? Então nós vamos trabalhar com esse número aí que o Felipe colocou pra gente. Aqui, a cada episódio do Grande Plano a gente traça uma estratégia personalizada com o objetivo, tá, da pessoa. Então é isso que vai fazer, é isso que a gente vai fazer aqui. Felipe, antes da gente falar, né, da sua estratégia, de quanto que você tem para investir, como é que tá a questão de crédito e tal, a gente viu também que você respondeu pra gente falando que você já arrematou alguns imóveis. Então, vamos começar primeiro, né, te recebendo aqui, você se apresenta para quem está nos assistindo, por favor, e depois conta um pouquinho como é que foram essas primeiras arrematações. Show de bola. Antes de continuar assistindo o grande plano desse episódio, não se esqueça que dia 26, 27 e 28 de janeiro nós vamos ter o evento A Virada Milionária, onde a gente vai mostrar estratégias como essas e muito conteúdo prático para você fazer 2026 o ano da sua virada milionária, não é isso, Renan? Exatamente. Então 26, 27 e 28, Virada Milionária, vai ter arrematação ao vivo, vamos mostrar na prática um método que já transformou a vida de milhares de pessoas. Então esteja conosco, clique aqui no link que está na descrição desse vídeo e eu te vejo lá. Agora bora pro episódio descobrir o grande plano da vez. Legal. Bom, primeiro eu queria começar agradecendo a oportunidade, né, de conversar com vocês aí. Imagina ter uma consultoria gratuita dos caras que mais manjam de leilão aí. Para mim, a hora que o Renan falou, eu já concordei na hora. A gente que agradece, viu? Obrigado pela participação aí. Eu sei que também tá corrido no dia a dia, topou participar aqui com a gente. Vai ser bem legal, tenho certeza disso. Vai ser bom para ambos os lados, né? A gente vai conhecer um pouco sua história e você também vai ter aí um feedback nosso. Muito bom. Bom, me apresentando, meu nome é Felipe, eu sou do interior de São Paulo, mas, assim, para ser mais claro, eu sou de Cravinhos, perto da região de Ribeirão Preto. Eu, enfim, já meio que namorava o assunto de leilões na internet, até que eu tive um contato com uma pessoa que foi mentorado de vocês aí, e ele me sugeriu a mentoria, e eu fiz, sou da turma 28, então, se eu não me engano, foi em 2024, talvez? 2024, isso mesmo. Final de 2024, e aí no final do ano eu fiz e falei, bom, até o final do ano eu vou arrematar um imóvel. Eu arrematei um imóvel em Ribeirão Preto, um POP, eu trabalho mais ou menos nessa faixa de imóvel até uns 100 e poucos mil. Arrematei um POP e depois eu, enfim, vendi em 6 meses. Eu falei, nossa, agora eu vou então, que eu já entendi mais ou menos como funciona o processo, né? Primeiro eu botei a mãozinha na água, depois fui botando o pé e tudo mais, e aí eu continuei fazendo arrematações. Fiz algumas arrematações aqui na minha cidade e também na cidade de Ribeirão Preto. Então, atualmente eu tenho 5 arrematações, sou da turma 28. E a minha ideia é, nesse ano agora de 2026, poder dar um pouco mais de escala nesse tipo de operação, né? Eu acho que uma parte que eu pude usar é o meu crédito, que eu ainda não tenho, isso não está muito claro para mim como usar isso, mas eu queria entender mais ou menos como que eu posso usar isso a meu favor, né? Como que eu posso, enfim, escalar, às vezes até entender como que eu posso fazer isso em outras regiões, porque para mim ainda estou preso nessa de que eu gosto de ir no lugar, eu quero saber, eu quero entender mais ou menos, enfim. Quantas operações você fez até agora? 5 operações, então 3 eu já vendi, comprei e vendi, a primeira em 6 meses, a segunda, a primeira pessoa que foi ver já comprou, e a terceira demorou mais um pouco, me fizeram uma proposta um pouco abaixo da lucratividade que eu esperava, e eu decidi já executar e vender para poder rodar o dinheiro, né?
E eu estou entendendo que todas essas que você fez, essas primeiras 5, 3 já vendidas, pô, legal, primeiro parabéns, tá? Você está com 1 ano e pouquinho aí, já rodou 3, já comprou 5, né? Então isso é bem legal, já mostra que você está com um nível de entendimento e maturidade do negócio que daqui para frente é só escalar. Mas essas 5 primeiras, todas elas foram em São Paulo então, pelo que eu estou entendendo, né? Você está querendo dizer o seguinte, olha, eu estou privilegiando aqui os imóveis que estão mais próximos a mim, eu prefiro ir no local, né? Eu tenho essa dificuldade ainda de expandir aquisições para outros locais. Entendi certo? Entendeu certo. São todas aqui nessa mesma região de Ribeirão Preto, que é onde eu moro, no caso. Perfeito. Então, temos aí uma missão, né, Também. Pedro? E eu acho que os casos que a gente escolheu aqui, eu acho que eles vão mostrar exatamente isso, o potencial que existe em outras regiões que eventualmente você pode explorar. E achei legal porque a gente, na verdade, o Felipe preencheu um formulário só falando quanto que ele tinha de crédito, quanto que ele tinha de dinheiro, né? E a gente traçou um grande plano. E casou, meio que sem querer, o que a gente tinha pensado com a dificuldade dele. Porque ele falou, olha, eu quero comprar em outras regiões, no nosso grande plano tem isso. Eu gosto de imóveis de X a X, no nosso grande plano tem isso. Então acho que vai casar legal, né, Pedro? Acho que vai ficar Perfeito. bem legal, bem adequado aí para o que ele está buscando, né? Vamos. Antes de então pegar as suas respostas e traçar o seu plano, vamos manter aqui nesse tema da dificuldade, Felipe, de expandir os horizontes para imóveis em outros estados, mais distante. Vamos pegar o caso concreto desses 5 imóveis. O que você passou nessas 5 arrematações? Como é que foi a prática dessas 5 arrematações para você falar assim, ó, me senti mais confortável e, de fato, durante a arrematação, até a venda, fez sentido os imóveis estarem mais perto de mim. Tanto a questão de avaliação do imóvel, que eu imagino que passa um pouco por aí, quanto talvez o pós-arrematação e a condução, reforma e tal. Conta pra gente, você consolidou isso com você, de que estar próximo faz sentido? Não? Conta pra gente como é que foi isso. Não, eu acho que é uma coisa um pouco mais do meu perfil, para ser bem sincero, né? Quando eu fiz lá na turma 28, como eu disse, muitas pessoas queriam já começar com um negócio, a bala de prata. Eu quero achar o apartamento que eu vou ter 300% de lucro, e eu gostaria de ir pouco a pouco entendendo mais, até para poder expor mais meu capital a esse tipo de investimento. Então, uma área para mim que me dá segurança é uma coisa que é mais palpável para mim. Eu consigo ver, eu consigo estar lá, eu consigo, sei lá, negociar tinta, falar com o cara que é o eletricista. Então, isso é uma coisa que eu imagino, na minha opinião, possa ser melhorado, percebe? Porque esse assunto foi sempre trabalhado aí nas mentorias, que você pode arrematar em qualquer lugar, desde que você siga um certo processo aí, né? A checklist lá, que enfim, já foi, acho que todo mundo aqui deve conhecer, e, enfim, seguir esse processo aí para poder ter sucesso numa arrematação à distância, que também tem outros desafios que não os desafios pessoais, né? Assim, de estar pessoalmente no negócio. Perfeito. No final das contas, foi bom que você já passou por essa experiência de arrematar mais próximo de casa, de ter essa experiência de estar ali para acompanhar o pós-arrematação, a venda, mas você vai ver aqui no nosso plano que a gente traçou para você que, por coincidência, a gente vai mostrar benefícios de arrematar à distância, que não é nenhum problema. Mas vamos então, Renan, para o cenário que o Felipe nos apresentou, para a gente traçar aqui o plano para ele. O Felipe, Renan, trouxe para a gente que ele tem R$500 mil para investir, tá? Então, a gente parte desse montante que a gente consegue trabalhar um bom capital, Felipe. um bom capital. Um bom capital, ótimo, né? Dá para trabalhar bem, né? Esse cenário. O porém do Felipe é que ele não tem crédito aprovado, Renan. Ele explicou lá no formulário e tal que ele ele trabalha para uma empresa no exterior, recebe do exterior e com isso não conseguiu comprovar a renda aqui no Brasil. É algo que a gente pode trabalhar também para que a partir desse ano ele passe a ter renda comprovada, né, Renan? Exatamente. Eu acho que não aprovar crédito, tendo uma renda, ainda que seja no exterior, mas que dê para formalizar aqui no Brasil, é deixar dinheiro na mesa. É uma grande realidade, né? Você não usar o crédito, não colocar o crédito para jogo, é deixar dinheiro na mesa. Óbvio, né? Você já tem um bom capital, isso não vai impedir você de escalar agora no mercado. Mas em paralelo a isso, recomendo que a gente comece já a trabalhar essa aprovação de crédito sua. Tem Smart Credit dentro de casa, né, dentro do ecossistema, que pode ajudar nessa aprovação, especialmente orientando
que documentos você tem que fazer, conseguir para poder aprovar esse crédito, reconhecer essa renda do exterior, e aí a gente caminha para poder, né, ter, quem sabe, num próximo grande plano, a gente já falar de dinheiro mais crédito. Perfeito. Mas nesse agora, vamos trabalhar com o que é real agora, o que está disponível, que é o capital que ele tem, né, disponível, um capital, um bom capital, R$500 mil, e que já dá para fazer muita coisa, muita estratégia, inclusive as estratégias que a gente vai mostrar aqui, são estratégias que a gente fez sem financiamento, são estratégias com capital próprio, né, para mostrar para você o direcionamento do que dá para fazer. Para você, eu não perguntei isso, mas talvez você tenha falado, essas 5 primeiras arrematações, elas foram sozinhas? Você não fez cotização? Né? Não fiz cotização. Você tem alguma objeção com cotização? Não tenho, eu acho que a cotização é uma coisa que, enfim, você também fala muito disso e basicamente eu mantenho meu percentual de lucro dividindo o meu risco. Então, esse com certeza é um tipo de coisa que eu procuro, assim, um dos meus planos para esse ano é começar a exercitar esse tipo de contato com o pessoal da comunidade, que é basicamente um organismo vivo aí, cheio de gente que mora em lugares diferentes, tem um que é melhor em garimpar, tem outro que é um cheio de contato, enfim, esse tipo de coisa também está na minha lista de melhorias, assim, no meu processo para 2026, com certeza. Sensacional, é isso aí. Então, a gente já sabe que para ele, cotizar, comprar em parceria não é um problema, né? Ainda que fosse, dá para fazer uma estratégia sozinho, tranquilo. Agora, como muito bem você disse, não tem coisa melhor do que você manter seu percentual de retorno dividindo o risco, né? E principalmente ampliando sua capacidade de aprendizado. Eu falo que dentro do ecossistema Smart, um aluno da Smart com 1 ano, 2 anos de mentoria, de ecossistema dentro da comunidade, ele aprende como se fosse 10 anos em um. Por quê? Porque ao invés de fazer 1, 2, 3 investimentos, ele faz parceria e multiplica por 4. Então ele faz 12. Aí você vai falar assim, Renan, mas o retorno foi o mesmo, porque ele só dividiu o risco. Tudo bem, dividiu o risco, né, manteve o ROI, mas o retorno absoluto foi o mesmo. Mas o aprendizado foi multiplicado por 4. Ele viu 12 operações de ponta a ponta e, obviamente, isso gera uma carga de conhecimento que, no final das contas, o que a gente joga aqui é um jogo de assimetria, né? Então, na prática, todo investimento ele tem um componente atrelado, né? Quanto maior o risco, maior o retorno, né? O que a gente faz aqui no leilão? A gente consegue ter retorno minimizando o risco. Por quê? Porque é o conhecimento que gera essa simetria, esse gap, né, entre risco e retorno, que não é padrão nos investimentos. E tudo isso vem do conhecimento. Então, quanto maior a carga de conhecimento que você tem no menor espaço de tempo, mais rápido você vai evoluir e se tornar um arrematante que é capaz de gerar 200, 300, 400 mil de lucro numa única operação. Então, bom saber que você não tem essa objeção, porque isso vai ser uma pitada aqui para o nosso grande plano, né, Pedro? Perfeito, até porque além do conhecimento que você vai adquirindo, você vai aplicando aquela mesma lógica do investimento financeiro de não colocar todos os ovos no mesmo cesto, você vai diversificando no número maior de imóveis. Felipe, dentro do cenário que você nos traçou então, R$500 mil para investir, você quer fazer 10 operações, nós temos então um preço médio, tá, que você pode gastar em cada um desses 10 imóveis de R$50 mil. Quem aí está fora do mundo dos leilões, fora da comunidade Smart, poderia pensar assim, nossa, esse valor aqui é absurdo de se pensar, você fazer 10 arrematações com um gasto médio de R$50 mil cada um. Mas não inclusive é o trivial que os smartanos hoje em dia que estão arrematando em maior volume, que é o que você quer fazer, fazem, sabe? Pegar e trabalhar com valores como esse. Como é que eu e o Renan aqui resolvemos traçar o seu plano então? Com 2 perfis de imóveis e com 2 perfis de arrematação. Você, Felipe, já viu falar que na comunidade a gente chama os imóveis populares de imóveis POP, não é isso? POP. Só que dentro dos imóveis, você já viu que tem 3 tipos de classificação, Felipe? Dentro dos POPs? Você já viu o pessoal brincando? Que tem 3 tipos, Ou não? Não, talvez, mas não me veio a cabeça agora. Tá. Tempo! Seguinte, então vamos lá, galera. Nós temos o POP normal, fica aqui no meio, tá? Que é o apartamento ali de 150, 200 mil reais. De venda. Isso, de valor de venda. Então esse é o POP normal. Agora nós temos 2 outros extremos. Nós temos o POP raiz, que é aquele imóvel que a gente pega ali por 10, 15, 20 mil reais e vai revender ele na casa dos 100 mil reais, tá? Esse é o POP raiz.
E você tem o outro extremo que é o POP Plus Premium, que já é aquele POP que você tem um valor de revenda por volta de R$350 mil. Então acaba que você tem ali 3 tipos de imóveis POP. Para o seu cenário, né, o desafio que você colocou para a gente, 10 imóveis com preço médio de 50 mil, o que eu e o Renan resolvemos fazer? Vamos pegar 2 cenários em que você ou compra 10 imóveis POP raiz, ou no cenário que você compra 10 imóveis POP Plus Premium, com o mesmo tanto de dinheiro, tá? Óbvio que apresentado esses 2 cenários, você pode intercalar, você pode falar assim, pô, vou fazer 5 POP raiz e 5 POPs Premium, tá bom? Então vai ser esse o cenário, óbvio, aí a gente vai brincar aqui com uns você pega sozinho, outros você pega cotizado, mas foi nesse cenário que a gente vai partir o plano dele, né? São 2 imóveis, 2 segmentos, né? E principalmente é importante entender, quando a gente trabalha com imóvel popular, tem que entender do Minha Casa Minha Vida, né? Minha Casa Minha Vida 1, 2 e 3 principalmente, tá? Que são faixas que você tem um juro muito abaixo, Minha Casa Minha Vida, né, pela Caixa Econômica Federal, muito abaixo dos bancos privados. Então, é quase que um mercado em que a Caixa atua como exclusiva, né? Então é difícil, por exemplo, um banco privado competir com a Caixa Econômica nos faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida, né? E o faixa 1 e 2, o 2 vai até agora 275 mil, né? Teve uma atualização agora. Então esses 2 segmentos, faixa 1 e 2, a gente vai trabalhar, tem imóveis para trabalhar nesse segmento, e o faixa 3, que é esse POP Premium Plus, que a gente vai trabalhar no imóvel de Juazeiro. Então, você vai ter dois blocos. Ou você, e aí você pode até mesmo diversificar, e eu vou te dar um motivo. Ano passado, a gente viveu um problema muito sério com o subsídio, né? Que na verdade foi falta de funding da Caixa, a Caixa com falta de recurso ali para poder financiar, acabou travando os subsídios. Então quem estava com faixa 1 e 2, né, Pedro, que tinha subsídio para receber, principalmente faixa 1, teve problema porque não recebia o subsídio não estava em falta, e aí por isso não conseguia fazer a venda. Porque todo cliente que tem direito ao subsídio, ele não pode abrir mão do subsídio. Tá? Então, olha que estratégia legal. Quando a gente pegar a sua cesta de 500 mil, é interessante você diversificar. Você pegar talvez metade no POP raiz, que vai ficar nessa faixa 1 e 2 aqui do Minha Casa Minha Vida, que está principalmente faixa 1, que está sujeita ao subsídio, e que eventualmente se a Caixa faltar recurso, vai atrapalhar a sua venda, mas é um imóvel, por outro lado, com muita liquidez, é imóvel que você vende fácil. O único, porém, é se a Caixa dificultar recurso. Mas se a Caixa tiver com recurso em abundância, você vai vender com 6 meses. Tá? É o imóvel que vende fácil. Mas os outros 5, você trabalhar na faixa do Minha Casa Minha Vida 3. Por quê? Porque lá não tem esse problema. Né? Então lá você vai trabalhar com imóvel até 350 mil, né, que é o teto do Minha Casa Minha Vida 3, com juro entre 7 e pouco e 8%, né, que é menor do que o dos bancos privados e que vende bem. Inclusive a gente vendeu um agora, que é esse que a gente vai mostrar para você, justamente porque encaixa no Minha Casa Minha Vida 3. Então, isso são estratégias para você mitigar, porque a gente não mitiga só na cotização e na diversificação ao longo do país, até mesmo no funding, né, da onde a gente vai vender, para quem vai fornecer o crédito para a gente vender esse imóvel. Então essa diversificação é importante também, né, Pedro? Perfeito. Antes de continuar assistindo o grande plano desse episódio, não se esqueça que dia 26, 27 e 28 de janeiro nós vamos ter o evento A Virada Milionária, onde a gente vai mostrar estratégias como essas e muito conteúdo prático para você fazer 2026 o ano da sua virada milionária, não é isso, Renan? Exatamente. Então 26, 27 e 28, virada milionária, vai ter arrematação ao vivo, vamos mostrar na prática um método que já transformou a vida de milhares de pessoas. Então esteja conosco, clique aqui no link que está na descrição desse vídeo e eu te vejo lá. Agora bora pro episódio descobrir o grande plano da vez. Então, Felipe, nós vamos começar a estratégia exemplificando com um caso nosso de uma arrematação de um POP raiz, tá? Foi um imóvel arrematado na cidade de Lagoa Alegre, Piauí. Esse imóvel já foi arrematado por a gente, foi desativado, isso aqui ó, foi uma compra que a gente fez em novembro de 2023, só que a função do Smart App você consegue buscar imóveis desativados. Então eu consigo mostrar para vocês aqui, gente, ó, era um imóvel que estava na venda online,
com 94% de desconto. Ele estava à venda por R$ 3.708 e ele tinha ali um preço de avaliação do jeito que ele estava por 63 mil. O que acontece? A gente arrematou por 3.708, Felipe? Não. Olha aqui a data que encerrava o cronômetro, dia 24, tá? Então, galera, tava ali final do ano, tá? Eu não sei, parece até que tá errado aqui. Na minha cabeça era por volta de 24 de dezembro. Não sei o que tá falando que é de novembro. Mas era uma época já, final de ano, as pessoas não estavam ali tão ligadas em leilão, então a gente pegou ele por um ótimo preço, mas teve disputa. A gente pegou ele, se eu não me engano, por R$ 14.250 e nós não revendemos ele por 63, a gente revendeu ele por 120. Por quê? Porque a gente consegue extrair melhor do imóvel a partir de reposicionamento, reforma, tá? Então vai ser esse imóvel que a gente vai tratar para vocês no imóvel raiz, tá joia? Detalhe pequeno, sabe quantos habitantes que tem a cidade de Lagoa Alegre, gente? Lá no Piauí eu joguei no Google, tem 8.500 habitantes. Então, isso aqui, imóveis no interior do norte do país, em cidades pequenas, imóveis de 10, 15, 20 mil reais, tem que estar na estratégia de alguém que quer arrematar em alto volume? Sim. Agora, tem que ter aquele espírito também, Felipe, de que lucro não tem CEP. Então você vai começar a ter que exercitar, né, aquele seu receio, aquela seu... deixa eu arrematar aqui mais perto de São Paulo. Não, dá para arrematar em qualquer lugar do país, inclusive para você pegar esse tipo de imóvel, você vai ter que ir à distância. Tem algum problema de você fazer reforma, de você fazer desocupação e tal à distância? Não tem. Uma cidade como essa aqui, Felipe, você não encontra nem imobiliária na cidade. E mesmo assim a gente fez a reforma à distância. Eu vou clicar aqui no card, ó, que aí a gente clica aí no caixa, né? Que a gente vai mostrar mais ou menos aqui, tá? Como é que estava o cenário da casa. E vocês têm como... As fotos são essas aqui mesmo, né? Passa aqui as fotinhas, Renan. Ó, é só essa foto mesmo e essa outra aqui, ó. Pronto. A casa é essa aqui, tá? Então, essa cidade aqui não tinha nem... Você tá com o mapa da cidade aberto, Renan? Tô não. Quer dizer, eu abro. Essa cidade, não, tá tranquilo. Essa cidade, gente, se você pesquisar no mapa, não tem nem corretor. O que a gente fez ali? A gente pesquisou, viu qual que era o comércio mais próximo dessa casinha e acionou a pessoa. Ó, comprei uma casa aí, quero alguém para me dar um suporte, tem casa de material de construção, tem aqui uma cidade vizinha com alguém, um pedreiro, alguma coisa. E aí a gente conseguiu um contato lá. Esse contato, ele cuidou tanto da posse da casa quanto da reforma pra gente, combinado? Vejam que essa casa ela não tinha nem muro, tá, gente? Então a gente precisou investir. Se você colocar no card da casa, eu acho que dá 52 mil reais de gastos total com essa casa, tá? Isso aí tá no módulo de gestão depois, 52 mil reais de gasto total com essa casa. Por quê? Você teve um custo de 14.250 para arrematar, você teve ali mais custos de registros e TBI, que é irrisório no imóvel desse tipo de valor, mas a gente teve que fazer um investimento pesado, de cerca aí de 35 mil reais em reforma. Então, essa casa saiu por 52 mil reais no valor total para a gente, apesar do lance ter sido muito baixo. Mas por quê? Porque a gente queria reposicioná-la, tá? Com isso, a gente consegue revender ela melhor. A gente depois conseguiu revender essa casa reposicionada por 120 mil reais, valor de contrato do financiamento da casa, tá? Agora, detalhe, ela se encaixa no valor aí, imóveis faixa 1, faixa 2. Como o Renan bem disse, imóveis faixa 1, faixa 2 são imóveis do Minha Casa Minha Vida que tem um público específico que o governo melhora as condições para eles. Esse público, ele tem juros de 4 a 7%, hoje um juros normal é de 11,5%, então é um juros bem mais atrativo, tá? E esse público, faixa 1, faixa 2, eles têm subsídio do governo. Por um lado, o subsídio estava sendo ruim em um certo momento para o investidor, por quê? Porque ele atrasava a revenda do imóvel, né? Porque a pessoa aprovava crédito e tal, mas não tinha recurso para o subsídio. Mas a gente falava, é como se fosse uma poupança forçada, porque você vai receber esse valor depois. Então, e por outro lado é bom por quê? Porque o governo depois vai te dar esse subsídio, vai dar o subsídio para a pessoa e esse dinheiro vai vir para você, investidor. Combinado? Então esse imóvel, ele foi revendido por 120 mil,
Só que qual que é o detalhe também, que a gente tem que ensinar para vocês que estão aqui, tanto o Felipe, se nunca atuou em imóvel raiz, está até de cabelo em pé, vendo um imóvel aqui de 14 mil reais nesse estado do interior do Piauí, tá? Quanto para vocês que estão assistindo o Grande Plano. Esse público, do tipo de imóvel para ser revendido por 120 mil, a maioria das vezes, gente, eles não têm dinheiro para dar os 20% de entrada, eles não têm dinheiro sequer, às vezes, para pagar um ITBI, às vezes, para pagar um registro de imóvel. Então, um arrematante de imóvel pop raiz, ele vive uma realidade diferente dos outros arrematantes. Ele tem que internalizar na cabeça dele alguns custos que outros arrematantes não teriam, tá? Outro detalhe, imóvel desse aqui, você não anuncia ele pelo valor de venda 120 mil, Felipe. Você não coloca lá 120 mil reais vendo, a pessoa nunca, perfil desse imóvel, a pessoa nunca nem sonhou em ter 120 mil reais na conta. Então, se você anunciar ele por 120 mil reais, você não vai vender. Você anuncia pelo valor da parcela. Te vendo tal imóvel por 500 reais de parcela. A pessoa vira, opa, peraí, eu estou pagando 600, 700 de aluguel, essa parcela aí cabe no meu bolso. Outro detalhe, esse tipo de imóvel, você que tem que ter todo o ecossistema, você tem que ter toda a expertise para aprovar o crédito da pessoa. A pessoa não sabe nem para onde está ventando, como é que aprova um crédito, né? Às vezes mal tem uma conta bancária. Então você tem que ter expertise de aprovar o crédito da pessoa. Por isso que a Smart foi atrás também de abrir a Smart Credit, tá? Que é um correspondente bancário que ajuda vocês nisso. E muitos arrematantes experientes, inclusive, trabalham ali com correspondente caixa aqui da ponta, lá do local do imóvel. Tá bom? Então tem que saber fazer isso, porque aí você vai achar o interessado, você vai aprovar o crédito dele e vai formar, às vezes, até fila de interessados ali para pegar seu imóvel. Esse aqui, então, ele foi revendido por 120 mil, mas a gente não recebeu a entrada dele. Então você tira aí 20% de entrada, vai acabar que sobra 96 mil reais para a gente ali desse imóvel no bolso. A entrada não recebe. É isso, é a realidade do pop raiz. Daí, qual que é o detalhe? Mas foi só 96 mil reais que a gente recebeu dele? Não. Esse tipo de imóvel, lembre, o que eu falei com vocês? Tem subsídio. Subsídio, gente, da Minha Casa Minha Vida vai até 55 mil reais, tá bom? Só que é até. Médio, tá? Vocês vão ter subsídio aí de 10 a 15 mil reais, tá? Tem operação que você vai ter subsídio de 1.000, 2.000, tem operação que você vai ter subsídio de 30 mil. Isso como que é definido? De acordo com a renda, tá? Do comprador. Faixa 1, faixa 2 pode arrematar imóvel até 270 mil, pode comprar imóvel até 270 mil, tá? Só que subsídio é definido com a renda do comprador. Esse imóvel aqui, a gente teve 10 mil de subsídio. Então, na verdade, caiu 106 mil reais no bolso da gente, tá? Você pega ali um custo de 50 mil, 52 mil, acho que a gente teve nesse imóvel. O que a gente fez com ele, gente? A gente dobrou o nosso capital, dobrou, tá? Então, foi uma operação de 100% de retorno, tá joia? Então é uma operação que à primeira vista, para quem não está acostumado, para quem não está treinado, que olha o imóvel com o olhar de quem vai comprar, de quem vai morar, a pessoa, opa, peraí, eu não vou pegar um imóvel desse, isso aqui é fumo, né? Minha bicicleta às vezes custa mais que esse imóvel. Mas é um tipo de imóvel que está sendo muito trabalhado na comunidade, tá? Arrematantes de pop raiz lucram em média, Felipe, de 30 a 50 mil em cada imóvel. E dá para fazer essa operação totalmente à distância. O Guaracaixa, inclusive, já arrematou em mais de 20 estados diferentes. Então, é só você ter expertise, saber que você consegue precificar imóvel de qualquer lugar do país, saber que você consegue reformar o imóvel em qualquer lugar do país, que você consegue fazer operações como essa. Se a gente gastou 52 mil reais com custo total nesse imóvel, você poderia replicar 10 arrematações como essa. Vão ser todas que vão dar 50 mil de lucro? Não, às vezes vai dar 40 mil, às vezes uma vai dar 30 mil. O que é importante é que é um método replicável, esse tipo de arrematação você consegue ter volume, ter escala, você revende muito rápido. Agora, qual que é o detalhe dessa estratégia? Se você pegar vários imóveis, 10 imóveis desses sozinho, você vai ter todo o trabalho sozinho, tá? Você vai ter um volume de trabalho maior, porque além de trabalhar sozinho, o imóvel desse demandou
um trabalho maior de reforma, a reforma dele foi maior, demandou ali você ir atrás de parceiros em cidades pequenas, às vezes demanda um esforço maior da sua parte, um controle ali de parceiros de cada região. Tem muita gente que se especializa no Piauí, no Maranhão, demanda um esforço maior, mas é plenamente plausível de você fazer operações como essa. Felipe, essa é a primeira versão, né, a primeira opção da sua estratégia. O Renan ainda vai passar a segunda opção, que é do POP Premium, né? Mas diga aí, assustou um pouco de imóvel de 14 mil reais? Já pegou dentro desses 5 algum imóvel desse valor? Como é que foram os imóveis anteriores? Não, eu não peguei nesse valor, não. Eu peguei nessa faixa aí, se eu não me engano, acho que o mais barato foi 86 mil e o mais caro foi 130, mas eu vejo que tem bastante coisa nesse sentido aí. Eu até uso lá o Smart Caixa, né, que é o site de vocês. Lá dá também para ter os filtros lá que são bem úteis. Então, eu acompanho esse tipo de imóvel, só que ainda não tive assim, a segurança de poder dar um passo nessa direção. Perfeito. Mas, com certeza, é uma estratégia utilizável, replicável, escalável e que também abre espaço para cotização com outras pessoas que tenham a mesma... Esse tipo de imóvel, né, Felipe, ele vai trazer para você 70%, 80% tranquilamente de retorno, né? Qual que é o ponto fraco dos imóveis populares? O retorno absoluto, óbvio, né? É muito tentador, é muito desejável você ter 100, 200, 300 mil de lucro numa única operação. Então o POP ele não vai te entregar isso. O POP vai te entregar entre 35 e 50 mil. É essa a conta do POP. Porém, é algo muito mais replicável. Vamos dizer assim, o custo marginal da segunda, da terceira operação é menor, principalmente se você concentrar no mesmo lugar. Você comprar vários na mesma cidade. Isso é normal de quem trabalha com popular, nessas casas, inclusive, pegar 3, 4 na mesma cidade, porque o pedreiro já vai lá e faz o 4, né? Então, é uma operação muito fácil de tocar, né, do ponto de vista operacional. Então, ela, na verdade, por mais que ela dê pouco dinheiro absoluto, ela traz um percentual alto, ROI alto, ela traz uma liquidez alta, você tem fila para comprar seu imóvel, operacionalmente é fácil. Quais são os riscos? Uma caixa, por exemplo, igual aconteceu do funding, né? Você tem o problema de funding ali, você ficar travado, né? Então você porque não tem como vender contra o banco. Faixa 1 é caixa, essa é a grande realidade, não tem como. Então, se a caixa falhar, falhou. Mas é aquela coisa, não é um risco, faz parte do negócio, porque faixa 1, Minha Casa Minha Vida, não vai acabar. Se acabar, é o risco só de demorar um pouco mais. Demora um pouco mais, assim, é uma poupança risco forçada. Gente, esquece, ó. Quando eu falo risco em imóvel, qual que é o risco que tem em imóvel? Demorar a vender. Ponto. Não tem outro risco. Se você fizer as coisas da maneira... O único risco que você carrega numa operação de imóveis, comprando certo, lógico, né? Aprendendo a comprar, não carregando dívida, né? Sabendo fazer as análises básicas, é demorar a vender. Esse é o risco que você vai carregar. Nesse tipo de imóvel, ele é muito próximo de zero, porque é um imóvel que vende muito. A única ponta que pode atrasar a venda do imóvel é faltar dinheiro. Porque essa galera aqui, é o que o Pedro falou, não existe imaginar alguém com 120 mil para pagar a vista do seu imóvel. Esquece. Esse cara vai pegar financiado e aí se faltar funding lá na caixa, vai dar problema. Agora, mercado imobiliário é mercado subsidiado, é mercado incentivado pelo governo, né? Então você entra, você acha que mesmo que com déficit de moradia que o Brasil tem, vai faltar dinheiro para financiar imóvel da Minha Casa Minha Vida? Não é nunca. De jeito nenhum. Né? Então assim, falta momentâneo, assim, às vezes é 2, 3 meses que tem um problema, uma falta de liquidez ali, faltou funding, até eles arrumarem um jeito e depois injeta tudo de novo. Essa é a grande realidade. Você sente isso também, Felipe? Com certeza, é um investimento assim que, se fizer o dever de casa direitinho, né, que a gente aprendeu lá, fazer a viabilidade, não é física, como chama? Financeira, óbvio. A viabilidade financeira, se fizer a viabilidade financeira direitinho, não tem erro, não tem como você perder dinheiro. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos para vender, mas é um negócio palpável, né? Não é, Perfeito, você não fica, assim, raramente você fica sujeito a alguma coisa que não está sob seu controle, né? Que no caso é falta de funding, por exemplo, não é como se fosse uma bolsa de valores que vai saber o que acontece com o dólar, com o presidente, com petróleo, esse tipo de coisa. Então é um investimento bem interessante. Eu, inclusive, tendo a migrar meu capital todo para esse tipo de investimento. Você está com dinheiro parado em outros investimentos e quer migrar para leilão? Como é que está a sua situação?
Eu tenho o meu capital diversificado, então eu tenho um pouco de tudo. Eu tenho um pouco de renda fixa, um pouco de renda variável, eu tenho imóveis, eu tenho, enfim, Bitcoin, eu tenho um pouco também. Só que... Você está pensando em ampliar a sua carteira de imóveis? Então, como eu te falei, devagarzinho eu vou colocando o pezinho na água, vou dando uma olhada. Então, uma parte que me interessou bastante, no ano de 2024 eu fiz uma arrematação, no ano de 2023 eu fiz 4 arrematações, né? Ainda estou com 2 aí para vender, um está terminando a reforma e o outro ainda está no processo de documentação. E aí 2026 parece que eu vou botar a perninha agora. Vai alocar um pouco mais da carteira para imóveis, gente. É o caminho natural, é o caminho que eu e o Renan Pierre fizemos, é o caminho que os outros 2 que a gente analisou aqui no Grande Plano estão fazendo, e é natural, Felipe. Agora, enquanto o Renan prepara aqui o segundo imóvel, que já é um imóvel mais premium, mais bonito aos olhos, o que eu tenho de recado para vocês é isso, tá? O imóvel Pop Raiz é um imóvel que continua sendo tijolo, gente, então continua sendo muito menos arriscado que investimentos financeiros, que é uma metodologia testada e aprovada não por nós, mas pelos smartanos que compram assim, de baseada todo mês, tá? São centenas de imóveis arrematados pela comunidade Smart e que tem isso, de 30 a 50 mil de lucro. Imagina esses 10 imóveis que o Felipe quer pegar, vamos arredondar aí, se fosse 12 imóveis aí que ele pegasse, e cada um de 30 a 50 mil reais de lucro, gente, isso já dá a renda, né, maior do que os melhores salários do país. O que eu tenho que falar para vocês é que exige conhecimento, dedicação e exige um pouquinho de perda de preconceito com aqueles imóveis feinhos, tá? Então, recado para o Felipe e recado para quem está nos assistindo. Imóveis feios, de rua, baratinho, em cidades, tá, que são pequenininhas, tem lucro escondido ali, tá? Muita gente torce o nariz para eles, querem pegar apartamento, tipo MRV, tenda, que são mais competidos, e esquecem esses imóveis feinhos, tá? Que são baratinhos e que trazem muito lucro. Então, acho que fica essa dica aí para vocês. Renan, podemos passar aqui, já estou vendo que você está navegando aqui pela rua. Qual que vai ser o nosso próximo imóvel? Nós vamos falar agora de um imóvel, um Pop Premium Plus, né? Que nós vamos falar um pouquinho agora sobre essa estratégia de venda, de compra, que ainda abarca ali dentro do Minha Casa Minha Vida 3, então taxa subsidiada, e que vai te dar um nível de liquidez também adequado e que pode ser uma válvula aí para você diversificar um pouco também, não ficar preso ali só no Minha Casa Minha Vida 1, tá? Vou mostrar para você aqui um pouquinho da estratégia desse imóvel. Foi vendido agora em dezembro, então é um imóvel fresquinho aí que a gente vendeu. Para você ver, temos vários nesse segmento. Eu gosto desse segmento, de comprar imóvel por 150 a 170 mil e vender por 350. Para mim, de 330 a 350 mil. Esse tipo de imóvel, ele traz alta liquidez, alto retorno absoluto e ele tem um retorno, um ROI também muito alto. Então ele tem liquidez, dinheiro no bolso e ROI alto. Então ele consegue aliar as 3 estratégias, então você consegue dar uns saltos no seu patrimônio realmente importantes com essa estratégia, tá bom? Eu vou só colocar aqui na tela para vocês, acompanhem comigo. Antes de continuar assistindo o grande plano desse episódio, não se esqueça que dia 26, 27 e 28 de janeiro nós vamos ter o evento A Virada Milionária, onde a gente vai mostrar estratégias como essas e muito conteúdo prático para você fazer 2026 o ano da sua virada milionária, não é isso, Renan? Exatamente. Então 26, 27, 28, virada milionária, vai ter arrematação ao vivo, vou mostrar na prática um método que já transformou a vida de milhares de pessoas. Então esteja conosco, clique aqui no link que está na descrição desse vídeo e eu te vejo lá. Agora bora pro episódio descobrir o grande plano da vez. Ô Felipe, então como eu disse, é importante essa diversificação entre as faixas, né, do Minha Casa Minha Vida, para você não ficar preso. Aqui, inclusive, nessa faixa 3, que vai até 350 mil, você já consegue, inclusive, vender por outros bancos, né, porque a taxa, embora seja melhor no Minha Casa Minha Vida, vai 8% mais ou menos, os outros bancos, dependendo do relacionamento que a pessoa tem, ela consegue uma taxa de 10, 10,5%. Então, claro que tem uma diferença grande, mas já é viável. No Minha Casa Minha Vida, faixa 1, não tem jeito de vender fora da caixa. Essa é a realidade. E um detalhe também que faixa 3 já deixa de ter subsídio. Então, por um lado é ruim porque a pessoa não vai
ter um plus ali para te entregar mais, mas também não fica à mercê de agarrar lá o recurso, porque o governo não tem dotação orçamentária para o subsídio, né? Exatamente. E outro detalhe, vamos deixar de verde aqui, para a gente começar a falar agora da casa. Quando a gente vai para outros mercados, a gente consegue... Porque imóvel, Felipe, por mais que a gente tente trazer um aspecto racional, imóvel é muito desejo, né? Imóvel, racionalmente, se a gente for olhar matematicamente, talvez boa parte das pessoas que compram imóvel hoje não comprariam, né? Você tem um cenário de juro alto, você tem N outras situações que poderiam tornar a compra de imóvel até desatrativa, né? Não atrativa. Porém, imóvel tem um componente, a decisão de compra ela não é baseada só no racional. Você já viu aquele processo de compra em que você já tomou a decisão de compra, o racional ele só vem justificar. O que faz você comprar é o desejo, aquela, né, a vontade de ter aquele imóvel, muitas vezes a entrada do imóvel, aquela sensação, né, de que o imóvel é aconchegante, né, a mulher se apaixona pelo imóvel, são outros elementos que fazem uma pessoa comprar um imóvel e não somente o elemento racional. Então, você vai para outros mercados, como por exemplo, Juazeiro. Olha só esse imóvel aqui. Ele tem, ó, vou deixar aqui para você ver, ó. Esse imóvel aqui dois imóveis iguais, são 4 imóveis iguais, na verdade, tá? Aqui, ó. Casinhas geminadas aqui, tá? E esse imóvel, ele é muito bacana, por quê? Ele é um imóvel que tem piscina, área de lazer, nesse lugar aqui, quando a gente comprou, esse cara que morava aqui usava até para uma hamburgueria. Ele tinha uma hamburgueria aqui dentro da casa, aqui nessa área, nessa garagem aqui, ó. Então, olha só que imóvel legal. Um imóvel que está dentro do Minha Casa Minha Vida, 3. Um imóvel com essa qualidade, ou seja, é um imóvel chamativo, com pequena reforma que tem piscina, né? Então, um imóvel com área de lazer e piscina. É um imóvel que ele cumpre aquele checklist e fala, cara, eu quero colocar no mercado um imóvel que gere desejo. Cara, esse imóvel aqui, ele gera desejo. Para o nível dele, óbvio, né? Para um imóvel de 350 mil, é um imóvel lindo. Talvez em outras regiões, você não conseguiria comprar um imóvel desse nível aqui, se fosse uma região, uma cidade maior, você não conseguiria, talvez não, você não conseguiria comprar um imóvel desse, e aí você teria que trabalhar outros elementos, talvez a localização, outras coisas que de fato tornariam aquela compra atrativa. Comprar um imóvel bem localizado, num metro quadrado caro, e você oferecer mais barato, é uma forma também de você agilizar a sua venda. Mas nesse caso aqui, o próprio desejo do imóvel, a própria estética do imóvel ajudou a vender. Foi segunda visita, na verdade, a primeira até fez proposta, mas a gente não aceitou. Na segunda visita, a gente já vendeu esse imóvel. Por quanto? 340 mil. Por quanto que a gente comprou esse imóvel? 180 mil. E nosso custo total foi de 220. Por quê? Porque teve leiloeiro, documentação, reforma, né? Então a gente fechou em 220 mil e vendeu por 340. Esse imóvel sozinho, ele deixa 100 mil de lucro. Tá? É o tipo de imóvel que deixa 100 mil de lucro na sua mão. Tá? Esse tipo de operação aqui vai deixar 100 mil de lucro na sua mão. Para você investir aqui, você tem mais ou menos, você tem 500 mil, você pode fazer 2 operações dessa, mais uma operação daquele POP raiz, então daria aqui 200 mais 50 mil lá do POP, 250 mil de lucro, seria um ROI médio de 50% sobre o seu capital de 500 mil, ou você também pode cotizar, você pode chegar e pegar esse imóvel aqui, e por exemplo, 220 mil, você fazer com 4 esmartanos, cada um coloca 54 mil, você consegue fazer aí próximo de 10 operações como essa, né? Então daria, né, você teria ali mais ou menos 25 mil em cada operação, vezes 10, você teria 250 mil. Aí você vai virar para mim e falar assim, mas Renan, se eu pegasse tudo de POP, raiz, eu teria 500 mil de lucro, porque eu teria 50 mil, 40 mil a 50 mil em cada POP, 40 a 50 mil em cada POP, vezes 10, eu teria 400 a 500 mil. Para que eu vou fazer uma operação como essa, se eu posso fazer aquelas 10 do POP raiz e dobrar o meu capital? 80 a 100% de retorno sobre o capital investido. Por um motivo simples. Lembra que eu falei da diversificação? Lá você está preso no Minha Casa Minha Vida, faixa 1.
Aqui, você está no Minha Casa Minha Vida, faixa 3. Então você está diversificando. Se lá travou, quem está só preso aqui, se travar qualquer coisa, vai demorar um pouquinho, não vai acontecer nada, vai vender depois. É que eu disse, o risco é só um pouquinho de demorar, porque faltou um fund imediato ali no empréstimo da Caixa. Mas se você está aqui, se você está diversificado, você está vendendo sempre. Quem está diversificado está mastigando sempre. Ô, Renan, não é verdade? É importante a gente frisar, porque a gente não, quando a gente está falando, conversando com vocês, aqui batendo papo, traçando a estratégia do Felipe, a gente está trazendo na nossa memória, tá, percalços que a gente já viu alguns smartanos tendo pelo caminho. E nós mesmo já passamos. Sim, né? Mas a gente viu smartano ali final de 2024, 2025, com 30 imóveis POP estocado, sem nenhum outro imóvel de faixa 3, imóvel de maior valor, cotizado, e a pessoa fala assim, caramba, eu tô com 30 imóveis pronto para venda, já tô com 20 aprovados aqui, com cliente aprovado e tudo, mas não libero o bendito recurso. Aí a pessoa ficava até doida, eu falei assim, não, pô, eu tô precisando vender para comprar mais, para tirar aqui um dinheiro, para gastar e tal, e ficava travado. Então, diante desse cenário que a gente sempre traz, importância da diversificação. Diversificação. Né? Então, o que eu faria no seu lugar? Cara, 5 imóveis daquele pop raiz e colocaria 5 imóveis desse aqui cotizado com 4 pessoas. Você colocaria 50 mil em cada imóvel. Então você faria aqui mais ou menos 250 mil de lucro, de 200 a 250 mil, né, que vai dar de 40 a 50 mil cada imóvel, e aqui você faria mais ou menos 25 mil de lucro em cada imóvel, porque você está cotizando de 4, 100 mil de lucro dividido para 4, vezes 5 imóveis, 125 mil. Então você estaria aqui, ó, 250 mais 125, 375 mil com investimento de 500 mil. Você consegue, nesse retorno, ter segurança e liquidez. Você consegue ter a liquidez dos POPs, mas a segurança do Minha Casa Minha Vida 3, que não vai ficar preso no subsídio. Você consegue, você navega tranquilamente. Você não vai ter o ROI explodindo dos POP, mas ao mesmo tempo você não vai correr o risco de faltar o recurso e você ficar lá sem poder vender. Você vai vender sempre. Né? Então, essa é a estratégia para mim, que é ideal para todo mundo que quer escalar no mercado. Diversificar, variar as faixas, comprar imóveis que você... E aí, como eu disse, esse imóvel aqui, por ser em Juazeiro, você consegue comprar um bom imóvel que gera desejo por um preço baixo, vender rapidamente. Como esse aqui a gente vendeu em 11 meses. Recebeu, né, demorou um pouquinho aí, recebeu em 13, né, porque demorou ali uns 2 meses para poder receber ali o recurso final do financiamento. Mas é uma operação que roda lisa, né, tranquila, não tem muito problema. Beleza? E aí, Pedro, o que você achou? Eu achei ótimo, eu quero saber do Felipe. Felipe, o que você achou aí desse segundo imóvel, que é um exemplo dessa segunda estratégia? Porque aqui a gente insere tanto o imóvel ali de POP Plus Premium, que é mais perto, parecido com os imóveis que você tinha arrematado, mas com o fator cotização. Inclusive nós aqui, tá? Na realidade aqui a gente pegou com mais outros 2 smartanos. Então a gente também cotizou esse imóvel. O que você acha dessa estratégia aí dentro do seu plano? Eu achei legal, enfim, como eu mencionei antes lá, meus investimentos estão um pouco diferenciados, tem um pouco aqui, um pouco lá, então eu acho que montar esse time aí que tem atacante, tem zagueiro, isso é uma parte interessante, me agrada essa ideia. E, enfim, eu teria uma pergunta que é a seguinte, quando eu fiz o curso, tinha lá, a gente usava o Trello, então o pessoal dava uma minerada lá e colocava todo mundo no Trello, e durante esse processo, o pessoal encontrava parceiros para fazer a cotização. Eu não participei desse processo. Eu acho que várias pessoas também não fizeram isso. Então, e agora eu fico com uma certa dificuldade de pensar onde é que será que eu vou encontrar alguém que consiga cotizar comigo? É para isso que tem 2 ferramentas que são extremamente úteis. A primeira é o Chama os Tubarões. Né? Então, toda vez que você quiser, e é até bom porque você vai ter um parceiro experiente. Né? Você quer um parceiro que saiba rodar uma operação como essa, você está comprando fora. Qual que é a sua primeira dor? Cara, será que eu vou conseguir rodar isso? Será que eu vou conseguir rodar um imóvel lá em Juazeiro? Qual que é a indicação para você fazer isso? Pegar alguém que já roda imóveis à distância há muito tempo. Então, qual que é a dica? Chame os Tubarões. Tem dentro do aplicativo seu, no Smart App, tem lá o botão do Chame os Tubarões. Né? Então, você vai lá no Chame os Tubarões, cara, você viu uma oportunidade legal
Você quer alguém mais experiente para entrar com você como sócio, sem custo nenhum, ele vai entrar como sócio, vai colocar dinheiro também. Colocar dinheiro junto com você, vocês vão rodar essa operação. Chama os tubarões. Primeiro caminho. O segundo caminho é o Smart Match. Você lança a oportunidade lá, ninguém vê as oportunidades que você selecionou, mas se tiver alguém que selecionou a mesma que você, cai no Smart Match. Qual que é o problema? O Smart Match é um match de interesse. Mas isso não quer dizer que o smartano que deu match com você sabe ali conduzir uma operação à distância. Ele pode estar fazendo a mesma coisa que você, rodando uma operação local. Então você está com operação local, ele está com operação local, dois que fazem local querendo fazer uma distância. Vai dar certo? Vai! Mas era melhor que você pegasse logo alguém mais experiente que já sabe fazer uma arrematação à distância. Você teria tanto a oportunidade de girar mais rápido a operação, porque a pessoa já sabe fazer, quanto você aprenderia como fazer a distância. Acho que esse é o caminho, né, Pedro? Eu, diante dessa questão que você falou, de ter ou não ter um smartano no local, eu acrescentaria a terceira ferramenta, que é o mapa dos smartanos, tá? O que é o mapa dos smartanos, Felipe? Ele tem ali também disponibilizado para vocês dentro da pasta lá de materiais, em que cada smartano nós temos o endereço deles, né? São cerca aí hoje de mais de 10 mil smartanos. Inclusive, você vai encontrar lá smartano no Japão, smartano na Austrália, mas qual que vai ser a fonte de interesse ali? Talvez você pesquisar smartanos próximo ao imóvel de seu interesse, que aí você vai falar, opa, peraí, tem um smartano próximo da região de interesse. Ele pode tanto ser um bom parceiro para arrematar comigo, cotizar comigo, ou ele pode ser aquele smartano que vai ser gente boa, que vai virar e falar assim, cara, não tem interesse em arrematar esse imóvel e tal, mas eu conheço pedreiro na região, eu conheço corretores na região, ele pode te auxiliar ali com expertise na região. Então, tem essas três ferramentas. Chame os tubarões, Smart Match, que é o Tinder dos leilões, estão dentro do aplicativo. E o mapa dos smartanos, que está dentro da pasta compartilhada lá. Com essas três ferramentas, não tem desculpa para não arrematar longe de São Paulo. Eu tenho certeza, esse segundo aqui foi em Juazeiro, o outro foi em Lagoa Alegre, Piauí. Então, assim, tem certeza que com essas ferramentas, com o conhecimento da comunidade Smart, dá para você expandir seu horizonte, arrematar onde tem lucro e não simplesmente onde você se sinta ali confortável. Porque o que importa é ter lucro. Se tem lucro na operação, né, você tem dentro do ecossistema Smart os meios para fazer uma operação segura e lucrativa, né? Exatamente. Então, Felipe, eu queria que você falasse aí para a galera se você gostou do plano, se acha que tem um grande plano e qual que é a sua expectativa para esse 2026. Eu gostei do plano, acho que tem um grande plano, sim. Enfim, vocês me apresentaram uma solução bem completa, diversificada e, enfim, que vai no sentido do que eu estava procurando. Eu acho também que se eu conseguisse, enfim, não é legalizar minha renda, é declarar a minha renda de uma maneira própria, né? Eu trabalho como programador faz bastante tempo, tenho experiência, trabalho com uma empresa fora daqui, isso poderia me ajudar a ter um ROI ainda maior, né? Enfim, é um tópico recorrente aí de vocês, a arrematação de imóveis financiados. E, assim, da minha parte, eu acho que eu tenho que trabalhar isso aí, abrangir basicamente o meu universo de garimpagem, né? Como eu disse, eu ainda fico preso nessa região, e dar uma olhada aí nas ferramentas que a Smart tem. O Smart App, com certeza, eu já usei. Eu até entrei ontem e aí minha assinatura expirou. Eu já mandei o e-mail, um contato aí no WhatsApp do pessoal para renovar isso aí, né? E, enfim, é uma ferramenta muito, muito útil. Como vocês mesmos disseram, dá para ver e tem um histórico daquele imóvel, se ele já foi a leilão em outras oportunidades, como que está o gráfico lá de valor agora. Isso é bem interessante. Então, acho que eu preciso investir nessa parte de fomentar esses contatos com outros arrematantes, né? E abranger uma área geográfica um pouco maior do que a que eu tenho abrangido nesses últimos 2 anos, 1 ano e meio que eu estava nessa área. Felipe, então vamos fazer um plus aqui no seu grande plano, que aí o Renan já indicou com você no início desse episódio que você pode procurar a Smart Credit, que eles vão te orientar. Mas eu já vou te dar um direcionamento aqui. O que acontece? Você tem uma renda do exterior. Essa renda, ela pode ser formalizada aqui no Brasil como? Você declarando ela para o fisco. Você tem agora, ali em abril, né, a declaração de ajuste anual de imposto de renda. Para o fisco,
dinheiro não tem cheiro, pecúnia não olet. Então, se está vindo do Brasil, do exterior, não importa. Você tem lá onde declarar outros rendimentos dentro da declaração, né, de imposto de renda, e ali você vai estar formalizando a sua renda, tá? Então, é importante por dois fatores, né? Um fator que aí você vai ter como ter renda comprovada, e até porque se você está recebendo, auferindo renda do exterior e está trazendo para o Brasil, né? Você tem ali que justificar esse acréscimo patrimonial, né? Como que você está recebendo e tal. Então é importante regularizar isso, tá? Então fica essa dica agora a partir dessa declaração de ajuste, você já vai ter crédito. Então ali por volta de maio você já vai ter crédito, se você regularizar isso. Chama o pessoal da Smart Cred, que o pessoal da Smart Cred pode te dar maiores orientações. Mas o caminho é esse, fazer a declaração desse ano certinho, declarar legal, né? Se for o caso, procure um contador que ele vai orientar, é muito simples, e aí você vai ter uma renda formalizada, sabe? A renda, na verdade, eu recebo por PJ, né? E aí eu declaro como retirada de lucro, e como não bateu um ano ainda não consegui declarar, eu não tenho como comprovar isso, teria que estar como prolabore, enfim, tem uma burocracia um pouco diferente aí. Mas é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou declarar meu imposto de renda com os valores que eu recebo e vou usar isso aí lá na Smart Cred para poder, enfim, usar essa carta que esse dinheiro está na mesa, né? Como vocês dizem aí sempre, é uma carta do jogo que se dá para usar, demorou. Perfeito. Então, temos o grande plano com 500 mil à vista. O Felipe já tem aqui 2026, né? Ele vai diversificar metade dos imóveis POP raiz, metade dos imóveis POP Premium, né, cotizados, né, e quem sabe ao longo do ano ele formalizando a renda dele e conseguindo crédito, a gente retorna com o Felipe em 2027 e ele falando, inclusive, que superou essa meta ou que parte desses imóveis foram financiados. Eu dou o episódio como satisfatório. Acho que a gente tem um grande plano aqui para o Felipe traçar. Temos um grande plano. Você que está assistindo esse episódio, não deixe de se inscrever, curtir esse episódio, encaminhe para aquele seu amigo que quer entrar no mercado de leilões, quer fazer investimento imobiliário. Aqui você teve um plano prático, né, já com operações reais, mostrando como que o investidor pode atingir o objetivo dele com segurança, construindo um legado, né? Eu sempre brinco que tem mais de 30 anos não tem margem de erro. Tem que construir o legado com segurança, não dá para ficar brincando mais de arriscar dinheiro. Você tem que ter previsibilidade, segurança e construindo passo a passo, né, seu tijolo ali, sua casa, que vai garantir sua aposentadoria no futuro. Felipe, queria te agradecer demais, muito obrigado aí pela participação e a gente se vê aí para ano que vem, ver se a execução aconteceu e comemorar os resultados certamente, beleza? Obrigado aí, viu? Fechou. Galera, segue lá Smart, já tem conteúdo bom, tem live todo dia, tem o Smartcast no Spotify, sensacional, acompanhe todos. Tem o canal do YouTube, conteúdo sempre bom, de qualidade, leva sempre o pessoal lá da comunidade e fala quais são as dificuldades, enfim, como que o pessoal evolui. Assim, só tenho a agradecer e a parabenizar vocês. Muito obrigado aí pela oportunidade e espero que seja útil para todo mundo aí que está escutando a gente. Perfeito. E se você, assim como o Felipe, quer fazer o 2026 um ano de vários investimentos em imóveis de leilão, não deixe de acompanhar a Virada Milionária. Vai ser nos dias 26, 27 e 28 de janeiro. Nós vamos ter esse evento onde a gente vai mostrar na prática como você pode fazer estratégias como essa durante 2026 e multiplicar o patrimônio. É isso, Renan? É isso aí. Te vejo lá. Grande abraço, galera. Tchau, tchau. Valeu, Felipe. Tchau, tchau.